Os casos, boa noite Amanda, os casos de intoxicação e infecção continuam acontecendo muito, num número muito grande, e a gente atribui muito isso, né, ao contexto das redes sociais. Muito profissional da saúde, né, muito técnico de enfermagem, muito enfermeiro aí, boa noite Geneildo, que medicam, né, que orientam medicações para as pessoas. Então a pessoa está com a dor, está com algum probleminha de saúde, e aí tudo isso se agrava em virtude da pandemia. Então as pessoas ficam com medo de ir ao hospital e aí acaba ligando para um amigo que é enfermeiro, que é técnico de enfermagem, que é o médico da família, né? E aí fala, eu estou sentindo isso, isso e isso, o que é que eu posso tomar? E aí o camarada vai falar assim, eu tomo sempre tal remédio. Boa noite, Rebeca. Fala, macho rei. E aí, eu tomo sempre o paracetamol, eu tomo sempre a dipirona e, pô, é bom, resolve. Só que o que acontece? O nosso organismo não é igual. Boa noite, Fábio. Nosso organismo não é igual. Samara, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, o nosso organismo ele não é igual. Assim como na nossa mão tem 5 dedos e a digital de nenhum deles é igual, o nosso organismo não é igual. Por isso que antes os remédios eram vendidos nas farmácias indiscriminadamente e passado um tempo, as farmácias hoje têm que ter um farmacêutico, tem remédios que só se vende com receita dupla porque uma fica na farmácia. Nos comerciais de medicação tem lá aquele, ainda que seja rapidinho, né? Bom, acabou. A gente quase não entende. E o tempo também de ler embaixo, quase a gente não consegue. Então, mas é o seguinte, não tome medicação, remédio sem orientação médica. Por quê? Justamente por causa do problema da intoxicação. E o problema da intoxicação, enquanto coceira, manchas avermelhadas, caroços, ânsia de vômito, tontura, enquanto está aí, está tudo bem. O problema é que, dependendo dessa intoxicação do seu organismo, do que é o causador e da sua sensibilidade, isso poderá evoluir para reações anafiláticas. Reações anafiláticas. Para você que não conhece, saiba, entenda e acredite nisto. Uma reação anafilática, quando ela é severa, ela pode te levar à morte em alguns minutos. E detalhe, não existe primeiro socorro, em um ambiente urbano, se não for prestado por um médico. Não existe primeiro socorro para um choque anafilático severo. Por quê? A única ação eficiente é um procedimento chamado cricotireoidostomia. Não é a traqueostomia. A traqueostomia é um procedimento feito nos hospitais. Mas independente da nomenclatura entre tráqueo e crico, só um médico pode fazer. Ok? Então alimentos podem causar um choque anafilático severo, medicações podem causar choque anafilático severo. Olá Salvador, seja bem-vindo meu irmão. Alice Moraes, sejam bem-vindos todos. Então, medicações, remédios, produtos químicos, de uma aspecto geral, seja de limpeza, seja cosmético. Então o assunto é muito sério, gente. Chame seu vizinho, chame seu amigo, compartilhe essa live aí, porque os números são grandes e a gente precisa se manifestar para que esses números diminuam, ok? Então, como de sempre, pegue lá o seu papel, sua caneta, vamos aí escrever 2 definições, definição de infecção e definição de intoxicação. 1 minutinho, pegue a sua canetinha e eu já retorno. Enquanto isso, vou chamar aqui a nossa convidada de hoje,
que é a enfermeira Gisele Teixeira, super pós-graduada até em curandeirismo, meu filho. Tá pensando o quê? Boa noite, Gisele. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu tive que ligar pelo celular agora porque meu computador travou. Faz parte. Pessoal, todos estão ouvindo bem aí a enfermeira Gisele, todos estão ouvindo bem. Dei aí um dedão, não é o do meio não, é esse aqui, tá certo? E é muito frio aí em São Paulo, Gisele? Nossa, eu tô congelando. Lembro, Aqui tá bastante frio. há 2 anos atrás, quando fomos morar em Minas, quando chegamos aí na primeira semana, pegamos 7 graus. Nossa, tá bem frio hoje. Eu tô bem capotada aqui. O mínimo que peguei em São Paulo quando morei aí, bom, isso na época que São Paulo ainda fazia frio e não tinha sol quente, né? Isso está com uns 30 e poucos anos aí, eu cheguei a pegar 2 graus. Enfim, vamos lá. Seja bem-vindo, Davi, seja bem-vindo, Isadora. Vamos lá, gente, pega uma canetinha aí, vamos lá. Definição de intoxicação e definição de infecção. Vamos lá. Normalmente, só uma separação aqui antes, ok? Normalmente, a condição de se juntar, tornando sinônimo intoxicação e infecção. Porém, elas são parecidas, mas são distintas. Vamos lá, por que é distinto? A intoxicação, ela não depende de bactéria para acontecer. Pode ser uma sensibilidade do teu corpo a uma determinada substância, ok? Independe de bactéria, ou de vírus ou protozoários. Já uma infecção, para acontecer, ela vai depender de bactéria, protozoário ou vírus. Exemplo, até 2 anos e meio atrás, eu não tinha sensibilidade a nada, nem a medicação, nem a alimento. Eu desconhecia isso. E nesse período que morei em Minas, ao tomar um caldo, né, de mandioquinha, que é muito tradicional em Minas, caldo de mandioquinha com torresmo, um período de muito frio, tomei. E gostei, tomei de novo e tome torresminho dentro. Mal podia eu imaginar que eu era sensível, alérgico ao torresminho. E eu tive uma reação de intoxicação ao torresminho. Pois bem, tomei um antihistamínico chamado Stim. E, para minha surpresa, o meu corpo também reagiu ao Stim. Então, eu tive uma intoxicação em cima de uma outra intoxicação. E o detalhe, que isso foi numa sexta-feira à noite, e no sábado eu ia dar uma aula numa escola de enfermagem lá, na cidade que morava, sobre intoxicação e choque anafilático. E aí, eu falando sobre intoxicação e me coçando todo, e eu comecei a ficar constrangido, porque os alunos começaram a dar risada, e eu levantei a camisa e falei assim, gente, não é sarna. Eu estou falando de intoxicação com vocês e eu estou passando por um processo de intoxicação, porque eu não sabia que eu era alérgica e contei o que tinha acontecido. Eu já tinha tomado, acho que 4 doses de Stim. Eu tive que ir para o hospital e tomar um antihistamínico mais forte que neutralizasse no meu organismo toda a ação do Stim e do torresminho. Ok? Então, uma intoxicação, ela independe de vírus, protozoários ou bactérias, ok? É uma reação natural do teu corpo a algo que ele não está aceitando, ok? Já a infecção, ela vai ser causada por uma bactéria, por um vírus ou um protozoário. E aí, de onde que vem isso? Como que isso adentra no teu organismo? Quando você come uma comida que não foi bem preparada, que não está bem cozida,
que não foi bem higienizada. E aí é dessa e de outras formas, quem não lava as mãos direito, vai no banheiro e não lava as mãos direito, né? Calixto o quê, Salvador? Olha aí, Gisele, Salvador aí veio aqui, tira a onda da gente aí, ó. Esse careca. Então, gente, ter cuidado na preparação dos alimentos, higienizar bem as mãos. E aí, quando a gente fala na higienização dos alimentos, a gente tem que pensar o seguinte: hoje, com a questão da pandemia, muita coisa se agravou. Que a gente vai lá e sabe que tem que limpar, lavar, colocar os alimentos, principalmente as folhagens, na água com algumas gotinhas de água sanitária. É água sanitária, não é cloro. E aí, há essa confusão, as pessoas acabam colocando demais e, na ânsia de limpar bem o alimento, acaba se intoxicando por produto químico. Ok? Não é isso, Gisele? Exatamente isso. O desconhecimento, a pessoa nesse afã de querer fazer o certo, pega o produto, o cloro é melhor. Só que aí ele é mais forte. E aí ele não foi feito para ser utilizado com alimento. Exato. Quando você vai comprar a própria água sanitária, quando você vai comprar, tem escrito na embalagem, pode ser utilizado com alimento, só que as pessoas, infelizmente, elas não têm o hábito de ler o rótulo, acha que ler rótulo é para quem está fazendo dieta, e na verdade não é. Todo produto que a gente utiliza em casa para limpeza, todos eles têm uma informação. E essas informações que estão lá, não é só porque obrigaram a colocar à toa, ela tem um motivo. E se a gente ler, a gente vai saber como diluir corretamente, como utilizar, se pode, igual no caso da água sanitária, né, que pode ser utilizado para desinfecção do alimento que você vai consumir, e qual a porcentagem dessa diluição, que é o que causa uma intoxicação, né? Pois é. E aí, vejam, todos vocês aí, Gisele tocou num ponto interessante, que é a porcentagem dessa diluição. Eu sou um pouquinho chato nas minhas pesquisas. Quando eu vou dialogar alguma coisa com alguém, às vezes eu perco muito tempo, na verdade não é perder, é investir, porque eu pego a mesma pergunta, o mesmo assunto e vou dissertar ele com 3, 4, 5 profissionais da mesma área ou de áreas correlatas e perceber a opinião e postura, entendimento, grau de profundidade de conhecimento daquele assunto. E aí, gente, vejam só. E eu acredito que isso é muito fácil de se entender. Você vai no médico clínico geral e você está com uma dor no peito, né? E aí ele vai te dizer que é isto. Você vai no mesmo clínico geral, fala da mesma dor no peito, e ele já vai te examinar, já vai te tocar e vai dizer que é aquilo. E se você for num terceiro médico dizer que está com dor no peito, ele já vai te dizer que é aquilo outro. E o que isso quer dizer? São níveis de estudos diferentes, níveis de interpretação diferentes, nível de formação diferente, instituição diferente, localidade diferente e interesse do profissional enquanto aluno mais profundo ou menos profundo em aprender de fato. Então, na dúvida, leia a bula. Na dúvida, leia o manual. Ok, gente? Se você falar sobre isso com vários... Pronto, no período da pandemia, eu fiz muitas pesquisas falando com engenheiros químicos, ou engenheiro de química, ou profissional de química, sobre alguns produtos. E um ia para lá, outro ia para cá, e outro subia, e outro descia, e era o mesmo assunto, o mesmo produto. Então você tem que hoje falar com muita gente, pegar uma linha raciocínio, traçar um paralelo entre tudo que você está ouvindo, para chegar num denominador final. Ok? Mas vamos lá, vamos continuando. Já que começamos falando de higienização em produtos de limpeza, vamos continuar. A gente falou aí da água sanitária, na descontaminação de produtos de alimentos, né? Imagina aí, você que está ouvindo, e a Gisele vai entrar com a parte técnica e hospitalar dentro da enfermagem sobre isso.
Você vai lá e deixa um produto de limpeza lá, debaixo da pia, naquele gabinetezinho aberto. E a tua criança vai lá e pega e aquele produto é um ácido e ela se queima, né? O que fazer? A criança vai chorar e você vai ficar desesperada. Mas e aí, o que faz de forma técnica? Sai correndo, bota debaixo do chuveiro, dá remédio, dá água. Gisele, o que faz? Primeira coisa, tem que saber qual foi o produto. Porque dependendo do produto, se você enfiar debaixo da água, você vai piorar a ação do que, né, da reação. Se foi na pele, se não ingeriu, são processos distintos. Mas o ideal é pegar a embalagem do produto e ir direto para o pronto-socorro. A questão é, se bebeu, vou provocar vômito. Tem produto que, se for ingerido e você provocar vômito, piora. Então, não pode provocar vômito. Alguns outros, ele já, na própria bula, no rótulo, fala, provoca o vômito. Então, você tem que ter a embalagem do produto. Mas o mais importante é não deixar esse tipo de produto ao alcance de crianças, nem de animais. A gente pode esquecer dos animais, né? Isso. E entra, abre portinha, cachorro, pega as coisas. Por menor que seja o contato, ele pode causar uma lesão, tanto na pele, né? E se for ingerido, às vezes a reação é muito pior do que só encostar. No caso do ácido, como você falou, encostou, vai queimar. Tem vários ácidos que são utilizados dentro de casa, né? De uso doméstico. Tem ácido para limpar pedra, tem ácido para desentupir vaso, tem cano, né? Tem vários tipos de ácido. E alguns desses, se você molhar, você vai potencializar a reação dele. Então, vai prejudicar mais ainda. Então, o ideal é não fazer isso, né? Não queira lavar aquilo ali, a não ser que você tenha o conhecimento, que no rótulo dele fala que pode ser feito isso. Não tendo esse conhecimento, o ideal é você pegar a embalagem, né, a criança ou quem for que teve esse contato e ir direto para o pronto-socorro. Exatamente. Claro. E aí eu vou pegar essa questão e vou dar um bônus. Como tem muita gente aqui, que o público maior que me assiste aí são os bombeiros civis, alguns militares, mas gente ligada à área de emergência. Para você, dona de casa, em âmbito doméstico, é isso que a Gisele falou. O ideal é não deixar ao alcance de criança. Se for inevitável, que você feche bem a tampa, que você coloque uma etiqueta lá dizendo o que aquilo é, que é um ácido, que é um amoníaco, que é água sanitária, que é um limpa-alumínio, que é um limpa-vidro, você deixe isso lá, ok? E agora, saindo um pouquinho do ambiente doméstico e falando para vocês que são da área de emergência, em âmbito industrial e âmbito de emergência de grande vulto, tais produtos que não possam ser molhados, é importante se ter conhecimento da FISPIC, a FISPIC, F-I-S-P-Q, ok? Ficha Industrial de Segurança de Produto Químico. Se esse ácido não pode ser molhado, na numeração dele vai ter um X na frente, ou vai estar indicativo lá de que não molhe. Se for numa via de trânsito e foi um caminhão que estiver parado, você olhou de longe e viu lá um 8. Tá? 8 é correspondente à substância corrosiva. E na frente desse 8 tiver um X, uma letra X, quer dizer que aquela substância não pode ser molhada. Se ela for molhada, ou ela vai liberar uma ação de liberar um vapor, vai ter uma reação química liberando vapor, agora além da substância líquida, agora vai ter um vapor irritante ou corrosivo, ela poderá ter uma ação de explosão, poderá ter uma ação de liberação de gás inflamável e ter um incêndio. Então, sempre importante buscar literatura técnica daquilo ali, ok? Mas isso foi só um bônus para vocês da área de emergência. Vamos voltar para dentro de casa aqui. Gisele, fala um pouquinho para a gente acerca dessa descontaminação de alimento. Até quanto tempo pode ser feito isso? Qual a forma mais segura, principalmente na questão das folhagens,
E eu digo isso, gente, porque veja só, aqui em casa nós pegamos as folhagens e colocamos ela dentro de uma bacia com a quantidade de água e uma quantidade de água sanitária. E outro dia a gente pegou lá um couve, o couve estava com as lagartinhas verdes, pequenininhas, e mesmo tendo sido colocado dentro da água com água sanitária. Então, isso é importante a gente ter essa ideia, mas não achar que aquilo vai matar de fato. Aquilo é uma segurança, mas a maior segurança é antes da gente comer, a gente olhar, ok? Fala para a gente um pouquinho, Gisele, do ponto de vista da enfermagem, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de dona de casa. Sou tudo isso, né? Primeira coisa, folhagem. Você tem que lavar ela. Lavar mesmo, com água pura. Não é simplesmente, eu peguei, cheguei no mercado e vou enfiar na solução. Não. Vou lavar ela, eu vou retirar. Às vezes tem caramujinho, tem a lagartinha, né? Então, eu tenho que lavar essa folhagem. Também as frutas, qualquer legume, né? A gente lava antes e faz essa solução. Como que eu vou diluir isso? 1 litro de água, uma colherinha de água sanitária. Mas aí você vai ver se aquela água sanitária é a água sanitária que pode ser utilizada no alimento. E tem umas que elas têm uma porcentagem maior de hipoclorito e você não é para uso alimentício. Então você tem que ver isso quando você for comprar. Dilui, aí você vai colocar o tanto que é o necessário para a quantidade de folhagem que você tem. Eu aqui, um litro basta, que é pouquinho, mas aí depois de lavada, você vai deixar ela de molho. Vai deixar ali no mínimo 10 minutos. Eu posso deixar 20? Pode, mas é o mínimo 10 minutos. Isso é para você fazer a desinfecção dela, para você poder comer com segurança. Mas eu não vou chegar e colocar, não, eu não vi nada aqui. Tem que realmente, solta as folhas e coloca lá, para de molho você comer. E quando acontece... O ideal é você lavar o que você vai comer. Uhum. Se você lavar e botar na geladeira ou guardar, ela vai murchar depois. Então, lava, descontamina aquilo que você vai comer. Lava o que você comprou, guarda e descontamina só o que você vai consumir naquele momento. Ah, joia. Aneto fazendo uma pergunta. Depois de colocar de molho, devemos lavar em água corrente, né? Sim, para tirar os resquícios do produto químico, correto? Mas a água filtrada. Ok. É a coisa mais séria do que a gente imagina. É mais profunda. Ô, Gisele, quando acontece a ação da intoxicação, certo? E uma ação de uma infecção, certo? Quando a pessoa chega ao hospital e ela não sabe dizer, ela só fala assim, eu comi alguma coisa e não estou me sentindo bem. Imagino que a conduta vai ser perguntar quanto tempo foi, qual foi o tipo de alimentação, certo? Mas a partir daí, qual é a conduta de vocês no intra-hospitalar? A conduta, lembrando sempre que é o médico que dá. A enfermagem, ela vai cumprir, lógico, a gente vai fazer a anamnese, fazer as perguntas, e normalmente nós estamos junto com o médico. Dependendo, se for uma intoxicação alimentar simples entre aspas, né? Que às vezes a pessoa sabe que ela tem alergia do produto, da coisa e come assim mesmo, né? Já vi muito caso. Então, vai desde só tomar um medicamento ou fazer lavagem gástrica. Perfeito. Vai depender muito do caso, né? Às vezes a pessoa tem uma reação severa, interna, medicamento venoso. Se for uma intoxicação mais branda, eu acho que eu cheguei a comentar com... Não foi com você, desculpa. Eu cheguei a comentar com uma pessoa sobre uma reação, até uma história muito parecida com a que você contou, que não sabia, desenvolveu, né, uma sensibilidade, foi com camarão. Não sabia que era alérgico, sempre comeu camarão, nunca teve problema. Até o momento que
Ah, senti uma coceirinha. Ah, não é nada não, tô com problema de garganta. Senti outra coisa. Até o dia que edema de glote. É, Edema de glote. Aí o que que faz? Você tem que proteger via aérea. Então já é um caso mais grave. Né? bem crítico, né? Bem É, crítico. bem crítico. Essas reações, elas, por isso você tem que saber, né? Quanto tempo que tomou, se já teve alguma reação anterior, porque às vezes a pessoa não sabe, ingeriu ou comeu alguma coisa estragada, ela vai ter todo aquele processo, né? Vai dar dor de barriga, ela pode ter febre. Então, depende muito do organismo de cada pessoa, mas a intoxicação alimentar, ao ponto da pessoa, ela vai desidratar, vai acabar desidratando. Então, vai ter que depender do grau, hidratação venosa, né? Uhum. Às Eu vezes vou, não há necessidade. eu vou contar dois fatos aqui. Um comigo, por intoxicação alimentar, eu sou um menino, é uma draga. E uma colega nossa, e aí o relato dessa colega, o fato que ocorreu com ela, serve de alerta para você que tem sensibilidade, principalmente a crustáceos, ok? Você que tem sensibilidade a crustáceo, tome muito cuidado. Veja bem, essa colega ela não pode comer camarão, ela é alérgica ao camarão, ok? Muito bem, ela é alérgica ao camarão. E o que acontece? Numa praia, ela pediu um caldo. E era um caldo, sei lá, era de alguma coisa que não tinha nada a ver com o camarão. Só que o caldo foi feito na panela que foi feito o camarão e essa panela não foi lavada corretamente. Olha só, ela foi lavada a panela, só que não foi lavada com sabão, bem enxaguada, bem lavada. E nessa panela então foi feito o caldo que ela tomou. Ela não tomou nem um quarto do caldo. Ela já começou a sentir a reação e já pediu para ser levada para o hospital, porque o camarão produzia nela reação de intoxicação muito severa e rápida. Então, você que tem alergia a crustáceo, principalmente, mas independente a qualquer tipo de alimentação, não coma. E se for coisa cozida, antes, se for comer em um ambiente externo, pergunte se a panela que foi feito aquilo, a comida que você está pedindo não foi feita aquela que você é alérgico, porque isso pode te trazer um problema sério. Ok, gente? E o que aconteceu comigo? Eu quero contar porque, ao pesquisar hoje sobre a sintomatologia, o que é sintomatologia? É aquilo que o nosso corpo apresenta enquanto a sinal, mancha vermelha, caroços, e aquilo, e os sintomas, aquilo que eu falo, dor de cabeça, diarreia, dor de barriga, tontura, ânsia de vômito. Então, isso é a sintomatologia clássica de uma intoxicação ou de uma infecção, tá? E o que aconteceu comigo? Eu comi algo, era um almoço, eu não tinha tomado café da manhã, esse almoço era 3 da tarde, eu já estava vendo tudo que tinha na minha frente como comestível. E aí vale a dica da seguinte questão: como é que nós sabemos que um alimento está estragado? Primeira coisa, nós temos que usar os nossos sentidos. Visual, se a comida não está num aspecto legal, antes de comer, use o olfato, cheire. Antes de pôr na boca, use os dois sentidos, visão e olfato. Mas aí eu, naquela fome, né, comi. E quando eu botei na boca, não tá legal. Mas a fome eu comi. Uns 15 minutos depois eu comecei a passar mal, e ânsia de vômito, e tontura, e indisposição, e depois veio febre. E para você aí, ó, febre não é coisa ruim, febre é uma coisa boa, porque febre é uma advertência para você que alguma coisa no seu corpo não está legal. A febre ela só é ruim quando ela ultrapassa aí a média dos 39 graus, que aí você poderá evoluir para uma crise convulsiva. Mas enquanto você não arde de febre, até assim, eu estou ardendo de febre. Enquanto não chega nesse limite, você está apenas quente, febril, isso é bom. Isso está dizendo para você, vai para o hospital. Não é ir na farmácia e comprar um antifebril e tomar, não. Vai para o hospital. Não é ligar para um amigo técnico de enfermagem ou enfermeiro e perguntar para ele, o que é que eu tomo? Não é isso aí, Gisele? Exatamente. Automedicação, não, gente, não, não mesmo.
ok? E aí a conclusão de tudo isso foi, esse almoço foi por volta das 15 e por volta das 18 eu fui tomar banho para poder me agasalhar. Eu morava em São Paulo nessa época ainda, então isso tem uns 20 e poucos anos, né? E aí, olha o desespero, quando eu entro no banheiro que fecho a porta, de uma vez só, diarreia e o vômito. Só que o vômito veio pela boca e pelo nariz. Ou seja, eu não conseguia respirar, porque eu tive a via aérea nasal e oral simplesmente entupida por vômito. E eu soltando por baixo, soltando por cima, e no banheiro desesperado. Olhe, não coma comida estragada. Olhou, não está com aspecto bom. Cheirou, não está com cheiro bom. Não coma, não coma. Dizem que quem cheira o alimento antes de colocar na boca é falta de educação. Pois é, mas se já está com aspecto ruim, de forma disfarçada, dá uma cheiradinha. Porque o resultado depois, se ela estiver estragada, não vai ser legal. Ok? Aí uma situação dessa, diga, Gisele. É só ser sutil. Quando você vai levar a boca, você já... E aí disfarçando, fala assim, olha gente, não sei, mas esse alimento não está com a... Experimenta para mim, tá para o outro. Ok? Mas brincadeiras à parte. E aí, Gisele, numa situação dessa, a pessoa chega no hospital e ela diz claramente, eu comi, depois que eu comi, estou passando mal. Qual é a conduta aí de vocês? Provavelmente passa pelo médico, mas antes de chegar no médico, a anamnese quem faz é vocês. E aí, como que se desenvolve esse atendimento aí no hospital? Bom, não chega... Bom, pelo menos eu nunca recebi um paciente já com diarreia, né? Evacuando lá e vomitando, mas com vômito normalmente tem bastante. E com a história da diarreia. É hidratação venosa. Normalmente o que é o correto, né? O médico já fala, né, a quantidade que é para dar e a gente deixa o paciente hidratando. E na verdade, ele vai ter que eliminar, né? Se ele ingeriu e já está vomitando, está evacuando, já está sendo eliminado. Na verdade, é o corpo reagindo como a febre, né? É o corpo reagindo, expulsando aquilo que não está bem para ele. Então, ele precisa hidratar. Aí, se ele tiver outros sintomas, vai tomar os medicamentos. Então, está com a febre um pouco mais alta, ele vai tomar o antitérmico. E assim sucessivamente, dependendo do que for a reação. Pode ser, se ele tiver reação alérgica associada àquele alimento que ele ingeriu, vai tomar o antialérgico. Perfeito. E aí, fazendo uma ênfase em algo que a Gisele falou, o médico já fala a quantidade. Veja só, o médico não fala a quantidade de soro, não é aleatório. Ele, com base na anamnese da idade, do peso da pessoa e algumas informações relacionadas à anatomia da pessoa, ele vai fazer alguns cálculos e vai determinar a quantidade. Então, isso novamente vai lá e a gente vai lá dizer a você, cuidado, não ligue para o técnico de enfermagem, seu amigo, para o enfermeiro, seu amigo, para o fisioterapeuta, seu amigo, e pergunte a ele o que é que você vai fazer. Vá ao hospital. Mas e a Covid, Everton? E nesse momento, tente falar com algum médico conhecido ou pergunte a alguém se conhece algum médico. Porque existem cálculos para isso. Porque, veja só, a gente está aqui insistindo nessa coisa do consulte um médico, não se automedique, não pergunte, não peça indicação a ninguém. Por quê? Hoje, pesquisando, acredito que você, Gisele, o Dedé e o Salvador, que são enfermeiros que estão participando aí, deve também ter algum conhecimento mais atualizado sobre isso, ou algum conhecimento de número, de valor diferente disso. Mas hoje, pesquisando, eu assisti um vídeo e li um estudo dizendo o seguinte, nos últimos 5 anos, mais de 60 mil pessoas deram entrada nos hospitais com intoxicação por automedicação.
E um grande número, além dessa questão da automedicação, um grande número, e aí desse número, o maior percentual era de idosos, por superdosagem de medicação. Superdosagem, esqueceu de tomar, ou tomou e esqueceu que tomou e tomou de novo. Ou tomou um antifebril e sentiu que aquilo não fez efeito ainda, ou queria que o efeito fosse imediato, não foi, e já tomou um outro antifebril, né? E aí, esse contexto, Gisele, como que funciona para vocês essa questão da automedicação e da superdosagem de medicação? Isso é muito grave. E como você falou, é o que mais você procurar aí, tem mais de 80 mil casos que chegam pessoas com intoxicação. Desses, mais de 27 mil são de intoxicação por medicamento. Tanto a superdosagem, que eu tenho que tomar o remédio, não sei se tomei, toma de novo. Ou a pessoa que toma uma dipirona. Dipirona a gente sabe, né? Quem é da área sabe que tem que ter pelo menos 6 horas entre uma dose e outra. A pessoa fala, não, eu tomei tem 1 hora, a febre não baixou, 1h30 não baixou, tomei de novo. Uhum. Então, assim, ela toma num tempo muito pequeno uma dosagem que seria para um dia inteiro. Então, intoxicação. E as pessoas elas não acham que esses medicamentos podem causar mal. Uma dipirona, um paracetamol, que são medicamentos que a maioria das pessoas tem em casa. Exato. E aí acaba tomando muito, e a questão que você falou, a idade, o peso, isso tudo vai influenciar. Lógico, se uma criancinha tomar AS, gente, é tão comum você ver problema por conta de ácido acetilsalicílico, que é uma loucura. E as pessoas tomam medicamento, isso aqui não faz mal, ela não sabe o mal que ela está causando. E pode ir a óbito. Se não for socorrida a tempo, vai a óbito. Eu já participei de um transplante hepático numa menina de 19 anos que teve uma hepatite fulminante por conta de medicamento, que tomou alta dosagem de medicamento. Não estava melhorando, foi tomando hepatite fulminante, fazer um transplante de urgência, né? É bem complicado isso. E era uma menina nova. Imagina isso num idoso. Sim, esquece sim. o medicamento. E hoje isso é muito mais grave porque você vê muitas pessoas tomando medicamento para ansiedade. Esses medicamentos são tarja preta, são medicamentos controlados, e elas tomam a dosagem dobrada, achando, eu tomei né? Não tá do efeito que eu queria, e aí a pessoa vai, aumenta essa dose medicamentosa e tem uma intoxicação por medicamento, que pode causar morte. Ela vai deitar, vai dormir e vai acabar indo a óbito. Vai ter uma parada respiratória, ou cardíaca, ou as duas de uma vez. Então, é muito grave isso. Reforçando, já que a gente está falando essa questão de medicações, e a gente está batendo essa tecla aqui de leia a bula, olhe lá a posologia daquela medicação, veja quais são os efeitos colaterais, para que, se acontecer em você, você possa identificar que é a medicação. Um amigo em Recife levou a filhinha dele, a criança devia ter 3 a 4 anos, estava com um problema nos olhos, e ele levou em um oculista, aliás, em um oftalmo, né? E o oftalmo, ao examiná-la, passou lá um colírio e disse para ele usar 2 vezes ao dia. E ele comprou o colírio, só que antes dele aplicar, ele leu a bula. E o colírio estava lá na bula dizendo que era uso exclusivo em adulto, não permitido em criança e apenas 1 gota ao dia. E o efeito colateral era possível de cegueira. Ou seja, era um colírio muito forte. E aí o oftalmo falou 2 gotas ao dia em cada olho.
Esse camarada, ele perdeu a razão, né? Ele voltou lá no consultório e espancou o oftalmo. Ele não quis nem saber de quem estava lá esperando, ele espancou o camarada, porque naquele momento ali que ele ficou insano, assim, ia cegar minha filha. Então, um cara desse responsável, ele não pode estar clinicando, né? Não pode estar ali brincando com a saúde e a vida dos outros, né? Mas, enfim, prosseguindo aqui, teve uma pergunta, Gisele, que foi da Magali. Ela perguntou aqui, cadê? A Anélia colocou aqui, seria bom tomar um antialérgico quando começarmos a sentir os sintomas da intoxicação? Comente aí, Gisele. Seria bom tomar um antialérgico quando começarmos a sentir os sintomas da intoxicação alimentar? Intoxicação, não vai tomar antialérgico. Antialérgico é para alergia. Se você está com uma intoxicação alimentar, você tem que ver se... primeira coisa é você vai ao médico. Se você tiver uma reação, uma intoxicação leve, não, eu tive uma crise de vômito, eu tive um episódio de diarreia, você pode preparar o soro caseiro e tomar soro, porque você tem que hidratar. Porque o mais grave é a desidratação. No caso da intoxicação alimentar, você vai ter uma dor de barriga, que isso é o mais simples. Agora, se essa intoxicação que você teve vier acompanhada de uma reação alérgica, você se intoxicou com um alimento, igual o caso do camarão. Eu vi alguém perguntando o que era a glote. Alguém perguntou o que é glote, eu não vi, não sei quem. No caso do camarão, que a pessoa tem um edema de glote, o que é a glote? É o que vai fechar o seu canal, falando para leigo entender. Quando você respira e quando você come, a gente tem uma coisinha aqui, né, que tampa o nosso caminho. Porque lá no fundo, um símbolozinho lá no fundo. Onde você respira, quando você engole, você não respira, porque a comida tem que ir para um lugar, o ar para outro. Só que quando há o edema é inchaço. Então, quando incha, a garganta tampa, ela fecha, e aí não passa nada, nem ar, e fica fechadinho. Aqui é o espaço da garganta, aqui é a glotezinha pendurada. Quando ela edema, ela fica isso aqui. Ok? Pronto, ficou bem didático. Edema, houve um inchaço. Então, se inchou, tampou, não vai passar ar. Quando não passa ar, a pessoa não vai respirar. Mesmo que o nariz dela não está entupido, a boca está aberta, não vai passar o ar. Por isso, a gente tem que entubar o paciente, né? Senão, ele não vai respirar. Até os medicamentos fazerem efeito e não ter mais esse inchaço, né? Esse edema cessar e a pessoa poder respirar novamente sozinha. Esse edema, para ficar fácil de você entender, esse edema é aquilo que é a condição severa de uma intoxicação evolutiva que evolui para um choque anafilático. O ponto crítico de um choque anafilático é justamente esse edema que ocorre. Por isso a importância de não se automedicar, não comer aquilo que você sabe que te faz mal. Hoje eu não como mais torresminho. E quando me perguntam se eu sou alérgico a alguma medicação, eu digo, eu sou alérgico a Stim. Então, hoje eu sei. Então, é ser racional, é não comer aquilo que você não pode, que você sabe que você tem alergia, ainda que seja leve, não coma. É não tomar medicação que você pediu para um amigo, que você ligou para perguntar para um amigo, não passar, teve uma queimadura, não passar coisas na pele que você não sabe, que você desconhece, ou, muito importante isso, não passar um spray que um amigo ou que um vizinho passou nele e deu certo, e você passar. Isso é uma pesquisa que eu fiz em Recife alguns anos atrás, acho que acho que uns 4 anos atrás, eu atuei muito nos hospitais particulares em Recife, e aí eu conversei muito com muitos médicos sobre essas questões de intoxicação e de reações anafiláticas, e choque anafilático, etc.
E todos eles em uníssono disseram sempre o seguinte: não existe nenhuma medicação que seja que não tenha um efeito colateral para alguém. Nenhuma medicação. Ok? Então, assim, se eu sofro uma queimadura, eu usei aqui um spray e para mim funcionou, para você pode ou não funcionar. Então, aqui o ideal é vá para o hospital, passe numa consulta médica, evite correr o risco de uma intoxicação e essa intoxicação vir a ser severa e você estando em casa, você poderá morrer rápido. Então, hospital. Gisele, teve uma outra pergunta aqui de Magda Catarina. Pode falar sobre intoxicação por interação medicamentosa? Aí é com você, que eu não... Diga lá. Medicamentosa é quando um remédio, você toma um remédio, toma outro, e você tomar esses dois medicamentos, eles vão reagir, causando uma intoxicação. Por isso é importante, porque todo remédio que você toma, a gente pressupõe que foi um médico que passou. Primeira coisa. Se você já toma algum medicamento, até na consulta, seja a consulta de enfermagem ou seja a consulta médica, a gente sempre pergunta, você já toma algum medicamento? Isso é extremamente importante para não acontecer de ser receitado um outro medicamento que vai interagir com aquele que você está tomando. Ou você tomar em horários próximos demais que podem causar essa reação. No caso mais simples, por exemplo, da febre, como a gente falou, da dipirona, do paracetamol, a gente sabe que tem que ser de 6 em 6 horas. Só que aí, o que nós fazemos? Você toma a dipirona, dali 3 horas você toma o paracetamol. Dali 3 horas que você tomou o paracetamol, quer dizer, vão dar as 6 horas da dipirona, e você toma outra dose da dipirona. E assim a gente vai intercalando, que é a dose segura. Uhum. Sabe quais os medicamentos que a pessoa toma para não ocorrer essa interação? O que é a interação, né? Quando um vai agir em cima do outro. Então, da mesma forma, como a gente falou lá no princípio de produto de limpeza, eu acho até que a gente deve voltar um pouco nisso aí, você mistura duas coisas e elas vão reagir, ao invés de te fazer bem, elas vão te fazer mal. E aí causa a intoxicação por medicamento, que é muito comum acontecer, infelizmente, principalmente com idosos. Exato. Eu vou até pegar esse ponto, essa pergunta de Magna e a sua resposta, e vou falar para você. Preste muita atenção, você que tem idoso em casa, que está fazendo tratamento multidisciplinar. O que é isso? Está fazendo tratamento com cardiologista e com clínico geral. Está fazendo tratamento com cardiologista e com neuro. Você que tem essa condição em casa, e esse idoso toma então as medicações que o neuro passa e as medicações que o cardiologista passa. Preste muita atenção nisso, preste muita atenção. O meu sogro, ele gostava de tomar o seu whiskyzinho, sua bebidinha. E ele estava passando pelo neuro e estava passando pelo cardiologista. E o cardiologista autorizou que ele tomasse um vinhozinho, ou que ele tomasse o seu whiskyzinho em doses moderadas. E o neuro não sabia disso, e na cabeça do neuro ele não tomava mais bebida alcoólica. 50 minutos de live já. Enfim. E aí o que acontece? Ele continuava, tomava, e aí o que acontecia? O álcool cortava o efeito da medicação que o neuro passava, e ele tinha crises de desmaios. Até o dia que falaram para o neuro a medicação que o cardiologista passou e vice-versa, e naquele cruzamento, e os hábitos que ele tinha, e o neuro, não! Não pode mais. Olhe, para o senhor, a sua cota de bebida alcoólica já passou faz tempo. Então, você que tem idoso em casa, que passa por equipe multidisciplinar de médicos, faça essa interação. Não deixe que um cuide da sua área e medique a sua área sem saber do que o outro está fazendo, qual é a medicação e vice-versa.
para que haja esse intercalamento de tempo entre as medicações e não uma interação medicamentosa. Eu acho que essa informação é muito válida. Concorda, Gisele? Concordo plenamente, plenamente. E um detalhe, eu acho que às vezes o idoso às vezes mora sozinho, né? Não mora com um filho, ou não tem um cuidador, né? Eu sempre falo para eles guardarem os medicamentos nas caixinhas, com os comprimidos identificados. Toma de manhã, de tarde, de noite. Tem um para de manhã, um para tarde, um para noite. Para ele ter a certeza de que ele tomou. Ele está na dúvida, ele abre a caixinha. Não, eu não tomei. Ele vai tomar aquele. A caixinha vai ficar vazia. Ele só vai, essa caixinha só vai ser preenchida novamente antes de dormir. Ele já tomou o último dele da noite, e vai dormir. Tomou, preenche a caixinha, guarda no dia seguinte, toma novamente. Para não acontecer isso, eu não sei se eu tomei o remédio de manhã, aí abre a caixinha da manhã, a caixinha tá cheia, não tomou. Eu abri a caixinha tá vazia, né? Beleza. A caixinha tá cheia? Tomei. Que dica maravilhosa. Então, você que tem idoso nesse contexto em casa, ou não idoso, mas que tem esse contexto em casa, siga essa dica. Eu acho até, Gisele, que vale a pena, se você se predispor a isso, a gente, na próxima semana, voltar nessa live para falar diretamente esse contexto de idosos, né? Falar um pouquinho mais da questão de produtos de limpeza, mas enfocar na questão dos medicamentos, de como coordenar isso para os idosos. Beleza? Você topa? Combinado. Fechado. Então, gente, o nosso tempo está dando, as lives no Instagram de 1 hora. Eu quero fechar só colocando para vocês aqui alguns telefones. Pegue um papel, aquele papelzinho que você anotou as definições no início, anote aí esse número que é importante demais. É o número de contato do CEATOX, Centro de Atendimento Toxicológico. Existe um 0800 que atende no Brasil todo, só que ele faz reconhecimento por DDD do número que está chamando. Então, se você mora em Minas e o teu celular é DDD 31, mas você está em São Paulo que o DDD é 11 e você ligar para o 0800 722 6001, a central vai te direcionar para Minas ou para o estado mais próximo, se Minas tiver muito fluxo de ligação. Ele não vai te direcionar para São Paulo, porque ele faz o reconhecimento por DDD do celular que está chamando. Mas tem esse número que ele é nacional, 0800 722 6001. Agora, cada estado tem o seu número. Cada estado tem um 0800 e tem um número fixo. Para você que é aqui do Rio Grande do Norte, anote aí. O número fixo é 3232 4295. 3232 4295. Se você não tiver com crédito, tiver num lugar e está difícil, eles atendem, tem um 0800 que atende 24 horas por dia, não precisa ter crédito, é de grátis. 0800 281 7005. 0800 281 7005. E para desmistificar, se for um caso com um animalzinho, ou a medicação você tirar uma foto e mandar, eles também têm um número de WhatsApp, que é o 8803 4140. 8803 4140, ok? Esses números referentes aqui no Rio Grande do Norte, cujo DDD é 84. Então, você que for de outro estado, procure saber no seu estado, porque isso pode ser muito importante. Houve intoxicação por alimento, tira a foto do alimento, manda para eles, e lá a equipe médica do CEATOX vai poder te orientar. É um braço muito interessante nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, ok? Gisele, muitíssimo obrigado por se dispor a estar aqui com a gente. Fale suas considerações finais. Gente, a gente não pode esquecer a importância que tem os medicamentos, a importância que tem os produtos de limpeza, a importância que tem a segurança da sua família. Então, tomemos cuidado. Na dúvida, procure um profissional de saúde, entre em contato com o CEATOX, entre em contato com o médico, vai a um pronto atendimento, mas não fique em casa
esperando resolver com o vizinho, com o colega, e vamos lá estudar. Vamos ler os rótulos, e na dúvida também falar com a gente, que a gente esclarece alguma coisa, mas lembra que o atendimento médico, ele é essencial, principalmente no caso de uma intoxicação. Ok. Gente, tem uma seguidora aí do nosso Instagram, ela falou comigo ontem, me perguntando o que fazer em caso de emergência com choque elétrico. E aí eu, por consideração a ela de estar sempre assistindo todas as lives, no sábado eu irei fazer uma breve live exclusiva sobre choque elétrico e emergência envolvendo eletricidade. Então, quem tiver interesse, quem quiser, enfim, vai ser aqui no meu Instagram, às 19 horas, uma live exclusiva. Talvez não vai ter esse tempo todo, vai ser uma live curta de uns 20 minutos, ok, mais ou menos isso, sobre acidentes com energia elétrica e choque elétrico, ok? E quinta-feira que vem retornaremos então com a enfermeira Gisele para falar então dessa questão medicamentosa relacionada aos idosos, ok? Essa live nós iremos salvar ela vai ficar no IGTV por 24 horas e ela vai para o meu canal no YouTube. Se você que está aqui a primeira vez não conhece o nosso canal no YouTube, Everton Marcelo EM Cursos. Everton Marcelo EM Cursos, ok? Compartilhe aí o nosso Instagram, chame mais pessoas. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui falando sobre algum tema relacionado à segurança doméstica, à segurança, à emergência, à prevenção. Essa é a nossa missão, isso que a gente tem prazer em fazer e isso que a gente vai continuar fazendo, ok? Então, Gisele, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos e até sábado e até quinta. Um forte abraço para vocês. Boa noite. Boa noite.